tentar entender então um pouquinho o que pode acontecer se esse projeto que está sendo costurado for para frente. A gente conversa com o advogado criminalista Dr. Bruno Espinheira. Muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, Dr. Espinheira. Boa noite, Isabel. Estou aqui à disposição de vocês para debater esse tema. Doutor, conta pra gente, o que pode mudar na prática com o Ministério Público Federal sendo uma peça mais do lado de fora desses acordos, não fazendo essa costura como vem sendo feito até aqui, que tanto marcou operações como a Lava Jato? Observe, Isabel, o que nós precisamos, na verdade, que me parece, é um balizamento e uma clareza sobre essas propostas em discussão. Ou seja, nós ouvimos sempre que estão discutindo tal direção, e não se coloca a luz do sol, a luz do dia, para que nós possamos debater com mais clareza. Ficamos, como vocês, buscando em fontes o que exatamente está sendo tratado. Então, para objetivar, eu ouvi, evidentemente, de um jornalista que está à frente desse tema, né, que se está discutindo a questão por meio de um acordo de cooperação técnica. Observe bem, a natureza de um acordo de cooperação técnica, ela na verdade é infralegal, ela está abaixo da lei. E nós temos uma lei específica, né, a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que tem uma série de balizas e direcionamentos. Então, o que se precisa entender? O que é que exatamente se pretende, por exemplo, retirar de atribuições do Ministério Público? Porque, a rigor, no acordo de leniência, pontualmente, ele não tem nenhum tipo de atribuição por meio da lei. Ele tem, sim, uma atribuição judicial subsidiária em caso de omissão por parte das autoridades administrativas, entendeu, Isabel? Então, o que nós precisamos é de clareza. Eu acredito que qualquer projeto precise realmente passar pelo Ministério Público, porque nós temos essa possibilidade, como eu disse, de uma ação subsidiária do Ministério Público, que se a autoridade, por exemplo, não vier a apurar determinados fatos administrativamente, o Ministério Público tem devolvido para si poderes para multar esta empresa, ou seja, pleitear multas judicialmente, não é? Tentar perdimento de bens, tentar até mesmo a cessação de atividade de empresas. Então, por isso é que esses atores têm que estar claramente delineados nesses debates. Então, eu preciso entender, por exemplo, me falam que há um debate entre o Procurador-Geral da República e o Presidente Supremo, ao lado do governo e órgãos específicos, como a CGU e a AGU. Tudo isso está perfeito. São, efetivamente, entidades fundamentais na discussão de conveniência. Agora, precisamos saber esses limites. Pelo que eu entendi, para me interromper a qualquer momento, estou trazendo esse panorama inicial do que eu tenho ouvido falar, o que precisamos entender bem é exatamente a finalidade que se propõe e que se divulga, que é a desburocratização, que eles chamam de criar um balcão único, no qual você possa ter uma segurança para a empresa, né, no sentido de que ela não vai firmar um acordo de leniência e amanhã outros órgãos, os mais diversos, virão cobrar A, B, C, D, situações outras, diante de fatos mesmos, não é, objeto desses acordos. E, doutor Bruno, a gente está conversando com o advogado criminalista Bruno Espinheira, conversando conosco sobre essa proposta em discussão no governo federal, né, de preparar uma série de regras para que as empresas que busquem acordos de leniência possam obedecê-las e que retiraria aí, de alguma forma, o poder do Ministério Público de negociação sobre os acordos de leniência. De que forma, doutor Bruno, em relação ao que nós temos hoje, o acordo de leniência poderia ser executado de forma efetiva a preservar o propósito inicial do acordo, que são as empresas em si, punindo quem deve ser punido e preservando as empresas e o poder econômico dessas empresas para que elas possam continuar operando? Cristiano, a sua pergunta é perfeita. Observe bem. Nós vivemos numa sociedade que tem sob ditame a livre iniciativa, isso está na Constituição. Nós temos novos descobrimentos, e aí quando eu digo, perdão, da expressão meio que neologicamente aplicada, de formatos de busca ou de punição por atos praticados, não é? Atos ilícitos criminais, aí eu vou para a pessoa física, não é? Hoje se avançou muito na busca dessas investigações e punição de agentes
públicos e privados que efetivamente desvirtuam ou violam a lei penal. Isso é uma coisa. Né? A empresa, que normalmente é objeto destas práticas, não é? Quer dizer, a empresa, na verdade, ela existe, é uma pessoa jurídica que emprega. Normalmente é de grande importância quando são grandes empresas, são empresas até estratégicas em determinados países, no caso específico do Brasil, nós sabemos do passado o que aconteceu com várias empreiteiras que tinham efetivamente muita importância no cenário econômico para gerar empregos, etc. Enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que se dissociar, aspas, das justas indignações praticadas diante de atos praticados por pessoas físicas e não, de forma alguma, trazer empecilhos para o funcionamento posterior, punidos aqueles, evidentemente, que cometerem atos ilícitos de pessoas físicas, e também indenizações específicas, multas, não é, reparações integrais de dano, como prevê a lei anticorrupção, mas sem sufocar e acabar com a empresa. Daí porque o que eu digo, a importância da segurança nesses acordos, segurança jurídica nesse acordo de leniência, de preferência, se não vem uma norma que modifique a lei anticorrupção e traga com muita clareza os limites e o fim em si dos acordos, sem possibilidade de futuros, porque, observe bem, a lei anticorrupção, por exemplo, é clara quando diz assim, o indivíduo que pratica independe de ato de improbidade, quer dizer, se você não criar uma segurança de que, olha, no momento em que se firma acordo de leniência, que é uma coisa, qualquer desdobramento possível administrativo em função daqueles atos praticados se encerram com aquele acordo. Eu não tenho amanhã que, depois de firmado esse acordo, prestar contas a uma CVM que não esteve presente no acordo, a um CAD que não esteve presente no acordo, a um TCU que não esteve presente no acordo. Isso gera, como eu digo, uma superposição de instâncias que inviabiliza a atividade econômica da empresa. Eu acho que o Brasil deve ser um dos poucos países do mundo em que um ato praticado, quando eu falo um, pode ser 20, né? Mas sobre cada ato incidem tantas instâncias. Doutor, né? Bruno, então, estamos nessa discussão, doutor Bruno, num momento bastante delicado, em que a própria Operação Lava Jato está sendo criticada pelo atual Procurador-Geral da República, né? Ele vem falando sobre correção de erros do lavajatismo. Tivemos hoje uma decisão do ministro Fachin que contrariou os interesses do Procurador-Geral da República no sentido de se ter o compartilhamento de dados que são produzidos pela Força-Tarefa da Lava Jato. Lava Jato e acordo de leniência tem tudo a ver. De alguma forma, é um debate que contamina um pouco esse time de se discutir esse projeto, já que é um projeto que está sendo preparado pelo governo em conjunto com o Supremo Tribunal Federal? Isabel, sua pergunta é de uma profundidade que, se o programa tiver algumas horas, nós vamos adiante. Nós teríamos que regredir a um cenário pré-Lava Jato, durante a Lava Jato e pós-Lava Jato. Pós-entenda-se, não sei se acabou. Quero dizer com isso, me parece que o Procurador-Geral da República hoje tenta fazer um ajuste necessário. Eu não vou entrar em juízo de valor quanto ao limite desse ajuste e até que ponto isso iria além daquilo que alguém vai dizer, ora, a autonomia de cada membro com relação... Nós estamos tratando de um cenário que me parece que os abusos são inquestionáveis, isso me parece que é irrefutável até mesmo pelos defensores da Lava Jato, que abusos existiram e que eles precisam ser corrigidos para frente, para que novas operações, para que novas atuações concretas do Ministério Público se pautem, sim, pela Constituição e pelas leis do país, sem nada metajurídico e contamine, por exemplo, as intenções de quem está envolvido. Ou seja, sim, dentro da Constituição e da lei, vamos adiante. Agora, subjetivismos, escolhas específicas, por exemplo, cadastros com não sei quantos mil nomes e seletivamente eu só apuro de A, B e C, isso não pode existir. Isso é um desvirtuamento. Então, se o Procurador-Geral da República está buscando algo nessa direção, me parece como criminalista, mas acima de tudo como cidadão, que isso é uma mudança de rumo que está em busca de um ajuste. Ponto. A questão do momento, qual é o problema, Isabel, que nós temos que ter atenção? As empresas não esperam o melhor ou o pior momento. Não é? Na verdade, elas precisam funcionar.
os executivos ou, eventualmente, os seus funcionários, eles passam. Se a empresa permanece, melhor para o país. Então, essa segurança jurídica me parece essencial. Nós não podemos agora dizer, não é o melhor momento para discutir. Depende. Apesar do momento poder estar conflagrado nesse aspecto, basta que nós possamos ler o conteúdo desses ajustes pretendidos. E, ora, vocês da imprensa têm um papel fundamental, os advogados, os demais juristas, eles têm um papel fundamental em dizer, olha, esse projeto viola isso ou aquilo outro, mas nós precisamos entender qual é esse projeto. Mas ele não pode ficar, por exemplo, adormecido em função desses ajustes, não é, que estão sendo feitos no contexto do Ministério Público Federal. Então, me parece que não é um argumento interessante dizer, não é o momento para se discutir isso. Eu acho que sim. Eu acho que as empresas clamam por uma segurança jurídica para que elas possam funcionar da melhor maneira, independentemente das punições consequentes advindas de processos administrativos que podem gerar um acordo de leniência ou, eventualmente, processos que tenham acordos de colaboração, que aí são as pessoas físicas, não é? Que acabam intimamente estando relacionados muitas vezes. Então, é importante, acima de tudo, a regra do jogo ser clara, entendeu, Isabel? Isso em qualquer democracia consolidada, nós precisamos ter regras claras, gostemos ou não, regras claras. Então, não vejo esse fato do Ministério Público estar buscando alguns ajustes internos, um momento não propício. Precisamos, sim, ter o conhecimento do conteúdo do que se propõe. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o advogado criminalista Bruno Espinheira, conversando conosco sobre essa proposta, esse acordo que estaria sendo costurado entre governo e Supremo Tribunal Federal para ditar regras, enfim, estabelecer regras para o firmamento ali de acordos de leniência com empresas que tiveram ali envolvimentos ou investigações criminais. Senhor Bruno Espinheira, advogado criminalista, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Isabel. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, doutor. Muito boa noite para o senhor. Agora, 6h20.